Bom dia, meus irmãos. Tudo na paz. Espero que estejam todos bem. E essa semana eu sei que não convém, né, falar isso para os irmãos, mas é bom compartilhar tanto as alegrias como as frustrações, né? Pois somos um corpo e somos uma família, né? Essa semana, meus irmãos, eu fui tratar do meu auxílio, né? Que é um direito meu como cidadão brasileiro, e me veio negado. Fiz a perícia tudo ok, sou uma pessoa inválida e incapaz de exercer meus trabalhos físicos, não é isso? Mas dizem lá, né, que me faltou provas de que sou de fato o que eu afirmo ser, que é um trabalhador braçal, né, ou seja, da roça. E eles exigem lá algumas provas. Eu tenho todas essas provas, levei, mas mesmo assim me veio recusado. Porque o sistema está aí para isso, né? Para dizer não àquele que necessita. Mas tem outros que não necessitam e eles dizem sim. Mas como a gente está num país que quem manda são as potestades, né? A gente tem que agir com potestade, né? Potestade contra potestade. Então a gente colocou aí uns 2 advogados para tratar do meu processo, né? Isso. E nesse país só funciona assim, meus irmãos, dessa forma. A gente tentou entrar no processo sem colocar advogado, essas coisas, porque é um direito da pessoa, né? Não precisa de advogado. Mas nesse país é assim, tudo que você precisa fazer tem que pôr a justiça no meio, porque você não tem direito de nada. O único direito que você tem é de nascer e morrer e só. É difícil, né, meus irmãos? Para o pobre, para o necessitado, tudo é difícil. Mas nós temos um Pai no céu que é bom e maravilhoso e faz justiça, né? E Ele vai fazer justiça. Onde o nosso braço não alcança, o braço do Pai Todo-Poderoso alcança. Mas eu estou tranquilo, o Pai é bom, não tem deixado faltar nada na minha vida. Porque eu já estou aí há 4, já vai fazer 5 meses que não faço nada, meus irmãos, para ganhar dinheiro. Os irmãos sabem aqui que a nossa luta é diária, né? Quando a gente não estava aqui na roça, a gente estava viajando, trabalhando para fora, fazendo serviço para fora. E o Pai nos abençoava grandemente. Mas agora estamos impossibilitados, né? Mas eu honro o Pai porque, como Ele fala, o justo não mendigará o pão. Eu estou correndo atrás disso aí porque é um direito meu, né? Eu pago impostos, eu pago sindicato, eu pago tudo isso aí. Então é um direito meu. Não estou correndo atrás de esmola, nem de nada, não. É uma coisa que é por direito meu. E o que é meu, entendeu? Não estou atrás de esmola de ninguém. O Pai sabe muito bem do meu coração e jamais pedirei esmola, pois o justo não pede esmola, ele espera no Pai. Mas esse vídeo, meus irmãos, não é para a gente falar das nossas dependências, né? Da nossa vida.
dos nossos problemas. Não. Eu estou compartilhando aqui com os irmãos porque nós somos uma família, né? Assim como eu trago coisas boas que acontecem, eu também trago as coisas que não estão legais, né? E a vida é isso, é altos e baixos. Mas logo logo eu vou trazer também a vitória, né? A bênção que o Pai vai nos dar, porque é direito nosso. Não é como as pessoas exigem do Criador. Ô Pai, me abençoe porque é direito meu. Não, é direito meu porque eu pago impostos, né? Eu sou uma pessoa do interior, cresci na cidade, mas desde a minha adolescência já venho pagando esse processo de agricultura, né, que é sindicato, essas coisas. Então, eu tenho todas as provas. E outra, meus irmãos, a falha é deles mesmos, porque eles exigem um tal de ADAP, do Fundo Rural, né, de coisas de agricultores. Aí depois trocaram para um tal de ACAF. Aí eu dei entrada com o ACAF. Aí depois exigiram o ADAP. Eles mesmo trocam as coisas e eles mesmo negam, para dificultar a vida do necessitado, né? É uns malditos, meus irmãos. É uma gente sem coração. Mas o Pai é bom e vai nos dar essa bênção aí nas nossas mãos. Então, mas esse vídeo aqui, meus irmãos, não é só para falar de nós, né, dos nossos problemas, e sim ouvir e ver um vídeo aqui de uma pessoa que eu não assisto diariamente, mas volta e meia, sabe, o Pai me faz ver os vídeos dele. É como se o Pai dissesse assim, ó, vê aí que tu vai ver a coerência, a verdade, sabe? Mas não é todos os dias que eu vejo. Ele faz vídeo todos os dias, ele faz live, mas eu não vejo todos os dias. Mas sempre o Pai toca, sabe? Vê aí. Aí eu olho e realmente sempre tem pérolas, coisas que ensinamos aqui e vemos em outras pessoas a verdade, né? Então eu faço questão de mostrar aqui, meus irmãos, porque é belíssimo você ver a coerência em pessoas que de fato têm a verdade. Então vamos assistir junto aqui, para nós ver como é maravilhoso. Dá o play aqui. E nem no inverno. Por falar em casamento, olha aí, mulher, olha aí. Olha aí, olha o Daniel aí. Deixa eu voltar um pouco aqui. Vamos. Já tá muito adiantado. Daniela, eu quero lembrar do seu nome. Pronto, aqui é o começo. Cabeça ultimamente. Mas eu quero lembrar de você. Eu quero que um dia, quero um dia ver você entrar aqui. E eu quero ler assim, ó, Daniela Paixão. E esse servo de Yau e Yaushua sair. Porque você foi proselitizada por um judaísmo de internet. O Yausha é o pessoal do arrebatamento, né? Que eles querem porque querem ser melhor do que os outros e querem entrar no reino dos céus. Só que eles esquecem, meus irmãos, que para entrar no reino dos céus, você tem que ser espírito. Você tem que estar numa forma espiritual, porque carne e sangue não entra nessa dimensão. Os irmãos aí já estudaram sobre dimensão? Dimensão é outra forma de estado, ou seja, não é o estado líquido, gasoso ou matéria, é um outro estado. E logicamente o estado carne e sangue físico não entra nesse reino.
de outra dimensão, entendeu? O Pai é de uma dimensão, eu acho que ainda é depois da quinta ou sexta dimensão, eu não sei bem, mas é outra dimensão, não é nada dessa dimensão física aqui. Então, para entrar no reino do céu, tem que morrer. E essas pessoas não querem morrer. Elas querem entrar no reino com tripas e tudo. Mas entrar no reino não quer. Para entrar no reino tem que morrer. Mas isso elas não querem. Entendeu? Conheça a Bíblia original, pode se dê uma chance. E esse pessoal, eles só falam disso. Estocar alimento, grão. Avança, Daniela, avança, evolui, conhece o ex que você vai ver. Um dia você vai me encontrar, você vai falar, professor, eu sou a Daniela. E você, ai, Daniela. Vou lembrar. Porque eu quero que você evolua e saia dessa. Entendeu? Essa coisa de tribulação, tudo mais, gente, a gente não tem que se preocupar com isso. Quando Jesus disse, os que estiverem aqui lá, isso é micro-pouco, isso é 70 depois de Cristo, tem nada a ver com hoje. Isso já... Concordo plenamente, meus irmãos. É como a gente fez um vídeo passado aí, que a gente fez um estudo, né, sobre isso, que 70 depois do Messias, o Império Romano, por causa dos impostos, né, que os judeus, eles não estavam querendo pagar impostos, então o exército romano controlado pelo o imperador, não, é o militar lá, Tito, né, invadiu lá e arregaçou com eles, né? E o Messias falou, ó, Jerusalém, quando vi Jerusalém cercado por exércitos, fuja para as montanhas, para os montes, né? E foi isso que eles fizeram, e os que ficaram morreram. Isso já aconteceu, e o cara aqui, ele fala claramente. Se cumpriu. Você acredita que esse povo que não entende nada lê? Foi proselitizada por um judaísmo de internet. Voltei um pouco. Entendeu? Conheça a Bíblia original, pode se dê uma chance. E esse pessoal, eles só falam disso. Estocar alimento, grão. Avança, Daniela, avança, evolui, conhece o ex que você vai ver. Um dia você vai me encontrar e você vai falar, professor, eu sou a Daniela. E você, ai, Daniela. Vou lembrar. Porque eu quero que você evolua e saia dessa. Entendeu? Essa coisa de tribulação, tudo mais, gente, a gente não tem que se preocupar com isso. Quando Jesus disse, os que estiverem aqui lá, isso é micro-pouco, isso é 70 depois de Cristo, tem nada a ver com hoje. Isso já se cumpriu. Você acredita que esse povo que não entende nada lê essas coisas e diz assim, o judaísmo messiânico diz, tá vendo, tem que ir para os campos. Como se tivesse como se proteger nos campos, gente. Da onde que tem como se proteger nos campos? A IA estará lá. O vírus está lá. Vocês viram lá a gripe aviária em Porto Alegre? Os frangos que a gente come aqui do lado. Faça uma parceria com a Expedia Group e aproveite a nossa rede B2B global de agências de... Em Porto Alegre? Os frangos que a gente come aqui do lado. Você acha que isso é o quê? É a zona rural, aí pros campos adianta o quê? O vírus está na zona rural, sim ou não? O drone vai para a zona rural, sim ou não? A Starlink pega na zona rural, sim ou não? Vocês acham o quê? Vocês acham que dá pra fugir? Tem que fugir. Gente, esse negócio de fugir pros montes é egoísmo. Na hora mais difícil, vocês vão abandonar as pessoas que vocês amam. É isso que Jesus ensinou? Quando Jesus falou 2, 1... Não foi isso que o Messias ensinou. O Messias ensinou que aquele que não cuida dos seus, né? E abandonar não é cuidar, né? Aquele que não cuida dos seus, da família, já negou a fé e é pior do que um incrédulo. Entendeu? Foi isso que ele ensinou. Aquele que abandona os seus, que não cuida dos seus, já negou a fé. É pior do que um incrédulo. Mas isso eles não lê, né?
Isso eles não veem, eles não querem nem saber. Quando eles veem essas coisas aí, não, isso é acréscimo, foi implantado aí, isso não existe. Como se o mestre fosse covarde, né? Veja que ele foi até o fim, né? Até o fim o mestre não ensinou covardia, ele foi até o fim. Porque se ele ensinasse a ser covarde, ele teria sido o primeiro a fugir, né? De toda a perseguição que ele suportou. Pelo contrário, ele foi até o fim. Ele ainda pediu, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Né? Ele pediu, né, ao Pai. Só que o Pai disse que não era possível. O que era possível era ele derramar todo o seu sangue em favor de muitos. Porque ele era um cordeiro, o cordeiro da expiação do pecado das pessoas, do pecado do mundo. E todo aquele que nele crê será salvo. Veja como o nosso Pai é bonzinho, né? Ele é só amor. Ele não poupou o próprio filho, meus irmãos. Vocês vêm me dizer que nosso Pai é só amor, que ele não mata, ele não fere, ele não machuca ninguém. Ele poupa a todos. Ele não poupou o próprio filho. Imagine você aí, seu tolo. Deixa de ser tolo, deixa de ser idiota, cara. Vocês são idiota. É isso que vocês são. Esse Deus que vocês criaram dentro da merda da cabeça de vocês não existe. É o diabo enganando vocês. Da mesma forma que enganou Eva, está enganando vocês. Dizendo, não, Eva, o Pai não te matará. O Pai não vai te matar porque ele é só amor. Pode comer. Pode saborear aí o conhecimento do bem e do mal. E Eva comeu. E vocês estão comendo até hoje, seus idiotas. Não percebe não que isso é o diabo? Fazendo vocês ver no Pai um ser que ele não é. Seus ignorantes. Um desce, o outro não desça, ó. Quando Jesus está falando isso, Jesus está dando conselhos do acabou. Conselhos do nível vocês se ferraram, vocês não me ouviram. Não é conselho que é para seguir. É uma linguagem como diz assim, quando isso acontecer, se danaram, se ferraram. Já é o fim. É nessa linguagem que Jesus está falando. Quando chegar esse momento de fugir, que como vocês vão fugir, porque vocês vão fugir, acabou para vocês. Acabou. Aí é o fim de todo engano, de toda loucura que vocês propagaram, que vocês falaram, que vocês ensinaram para as pessoas. É o fim. Quando chegar esse dia é o fim para vocês. É o fim da caminhada, seus touros. E está escrito, só que vocês não acreditam. Mas está escrito que quando chegar esse dia, para essas pessoas que desprezaram o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, que desprezaram o povo escolhido do Pai, né? Que existe o remanescente na terra, espalhado por toda a terra. Não é aquele povinho que está lá em Israel, aquele povo branco que parece europeu e russo. Não é aquele povo, é o povo hebreu, é um povo sofrido, malhado de provações na terra. E vocês desprezam esse povo, vocês desprezam o remanescente do Pai. E desprezam o próprio Criador, né? Porque vocês falam que ele é o diabo, que ele é o capiroto, ele é o dragão. Mas está escrito, esses que rejeitarem e rejeitam, quando chegar o dia da perseguição, vocês vão ficar plantados nos montes, nas montanhas, porque é lá onde vocês vão estar. É lá onde vai estar os hereges. E é lá onde vocês vão ser ceifados.
será o fim para vocês, acabou para vocês. A justiça será feita. Entendeu? E as pessoas pegam esse texto com interpretação. A Starlink pega na zona rural, sim ou não? Vocês acham o quê? Vocês acham que dá pra fugir? Tem que fugir. Gente, esse negócio de fugir pros montes é egoísmo. Na hora mais difícil, vocês vão abandonar as pessoas que vocês amam. É isso que Jesus ensinou? Quando Jesus falou 2, um desce, o outro... Não desça, ó. Quando Jesus está falando isso, Jesus está dando conselhos do... Acabou. Conselhos do nível... Vocês se ferraram, vocês não me ouviram. Não é conselho que é para seguir. É uma linguagem como diz assim, quando isso acontecer, se danaram, se ferraram, bem feito. É nessa linguagem que Jesus está falando. E as pessoas pegam esse texto com interpretação bem ruim e elas pensam, olha, Jesus falou para fazer isso. Não, Jesus não falou nada. Ai das graças, acredito que tem igreja que não engravida, irmão, não engravida, porque Jesus falou ai das graças. Gente, olha... Ele não está dizendo nada de gravidez, ele está dizendo assim, quando chegar o momento vocês se ferraram. Bem feito, não me ouviram, é nisso. A linguagem dele é ironia. É verdade. Linguagem de punição. Na CCB tinha isso, de engravidar e torcer para Jesus não voltar nesse tempo. E nem no... É engraçado, né, meus irmãos? Pior que é engraçado, eles pensam assim mesmo. E até no meio dessas pessoas do dragão aí, eles são casados há muito tempo, têm seus maridinhos. Principalmente as mulheres, eles fazem lives com seus maridinhos. E não tem um passarinho, meus irmãos, para dar uma aguinha, um alpiche. Eles não têm, porque eles têm esse pensamento de gente louco. E agora estão ensinando que as mães e os pais têm que entregarem seus filhos a esses psicopatas aí, ó. Aí quando chegar a tribulação, vocês têm que entregar os seus filhos na mão dos psicopatas, que são eles, que eles dizem que são anjos. Você acha que eu vou aqui? Eu já moro na roça, no interior. Tu acha que eu vou pegar meus filhos? Eu tenho 3 filhos que eu amo muito. Eu vou pegar meus filhos e vou entregar na mão desses psicopatas. Só se eu fumasse uma maconha ruim, né, meus irmãos? Fumasse uma maconha muito ruim. Para dizer assim, tá aí, meus filhos aí, pega, leva. Nem a pau, meus irmãos, nem a pau. Você tem que ser muito louco, muito idiota para pegar os seus filhos, cara, e entregar na mão desses psicopatas, desses anjos. Esses aí são os anjos caídos mesmo. Fala contra o Pai, fala contra a Escritura, fala contra o povo do Eterno. Esses sim são anjos caídos. E ainda querem a proteção do Eterno na tribulação. Tu acha que pessoas que são contra o Pai, contra o povo do Pai, contra a Escritura, eles vão ter proteção alguma, meus irmãos? Não vai. O que vocês vão ter é destruição, nada mais. E tem um texto que fala claramente em Isaías 30, que eles não lê, eles não querem ler. E lá fala claramente sobre eles, sobre essas pessoas de hoje, que despreza o Deus de Israel. Eles desprezam, eles dizem que ele é o dragão, que ele é o diabo. Mas a gente vai ler esse texto aqui e agora, para não ficar nada em oculto, né? Que eles falam, tudo em oculto. Não tem nada oculto, tá tudo aí, é só ler. E eu concordo claramente com as palavras aqui do Acre, porque ele está coberto de razão. Essas pessoas, além de serem covardes, elas são mentirosas e estão levando muitos para esse engano, meus irmãos. E o que é triste é porque o que está escrito sobre eles é que eles vão serem destruídos. E não tem o que fazer, não. Vamos ler aqui a passagem, né? Aqui, meus irmãos, a passagem é Isaías 30. Eu já coloquei outras vezes aqui no canal,
Mas a gente tem que estar sempre tocando na mesma tecla, porque essas pessoas não entendem. Tem que desenhar, pintar, dar uns mortais de cabeça para cima, cabeça para baixo, para ver se eles conseguem entender, cara. A palavra está se referindo a eles e eles não entendem, ó. Isaías 30, do 10 em diante, ó. Que dizem os videntes? Não vejais, e os profetas, não profetizei para nós o que é reto. Veja, eles não querem ouvir de ninguém, nem de vidente, nem de profeta, de nada. Até porque eles falam que os profetas são do diabo. Os profetas são do diabo. Eles não querem ouvir os profetas, eles não querem ouvir os videntes. Eles não querem ouvir de ninguém nada, de nada. Só eles têm razão, só eles sabem de tudo. Olha o que eles dizem, ó. Não profetizeis para nós o que é reto. Eles não querem ouvir. Dizei-nos coisas aprazíveis, ó, e vede para nós enganos. Eles querem enganos, coisas que alegram o coraçãozinho deles. Ah, irmã, você vai ser protegida nos montes. Você não verá a morte. São essas palhaçadas que eles querem que você fale, que você diga no seu canal. Aí sim você vai ser do Pai. Mas se você não ensinar essas coisas, você não é do Pai, você é do Satanás. Mas é melhor ser do Satanás e ter a verdade na boca, né? Do que ser desse paizinho que vocês falam que é o paizinho de vocês e só falar mentira. Coisas que nunca vão acontecer. Tipo agora, né? O 8º rei tá aí. E eu não vi ninguém fugindo para as montanhas. Agora vocês vão esperar o 9º rei, depois o 10º rei, né? 11º, 12º. E vocês continuam aí, atrás dos computadores e dos celulares de vocês. Vocês são uma piada, vocês são uma vergonha. Maldito é quem vos escolhe, está escrito. Maldito é quem vos escolhe. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, ó. Fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Veja, vocês não querem o Criador, vocês não querem o Deus de Israel. Pelo contrário, vocês dizem que ele é o diabo, que ele é o Satanás. É o que vocês dizem. Por isso, assim diz o Santo de Israel, ó. Porquanto rejeitai esta palavra, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Ou seja, em toda essa loucura que vocês confiam, de hereges, de enganadores, é no que vocês vão se estribar. Por exemplo, vamos fugir para as montanhas, vamos fugir para o mato. Então, vocês vão mesmo, mas é lá mesmo que vocês vão ficar. Porque vocês não vão para o reino dos céus nem a pau, Juvenal. Por isso esta maldade vos será como brecha, ó, de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair. Está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. Vocês não vão nem perceber. E de repente vai chegar o fim de cada um de vocês. E ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar a água do poço. Porque vai ficar em pedacinhos, sabe? Vai ficar em pedacinhos e não tem nem como juntar, nem um pedacinho grande que seja assim para pegar um pouquinho de água, uma brasa no fogo de lenha. Porque vai ficar esmiuçado. É isso que o Pai está dizendo aqui. Não vai sobrar um caco sequer de vocês.
Porque assim diz o Pai ao Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. Mas vocês não querem voltar, vocês querem continuar seguindo o caminho das trevas que vocês seguem. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Ou seja, vocês confiam em linguagem de louco aí, da internet, que quer que vocês vá para as montanhas, que vocês entreguem seus filhos na mão de psicopatas, de anjos caídos, né? Porque vocês é tudo anjo caído. Se acha anjo enviado do Pai, mas não, vocês são caídos. Não tem outra palavra para falar sobre vocês. Mas dizei: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, né? Diz o Criador. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, é o que vocês dizem. Por isso vossos perseguidores também serão ligeiros. É como o Akio falou, né? Drones, a internet. Não precisa usar um chip não para ser rastreado não, meus irmãos. Existe os infravermelhos que captam calores. Até um microinseto na floresta eles encontram. Imagine uma pessoa que emite um calor terrível como ser humano. É a coisa mais fácil do mundo de encontrar vocês. Não tem como vocês fugir se não tiver a proteção do Pai. Agora existe um lugar, né, que a igreja sabe onde que é e ela vai ser protegida nesse lugar, porque lá vai ter proteção divina. Lá vai ter proteção divina. E é só um lugar nessa terra, não é todos os lugares da terra, é só um lugar, como está escrito, é no singular. E para esses terá, né, a proteção divina. Mas para vocês que vão estar nos montes, não tem proteção. Veja, sobre os cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Porque vocês vão fugir ligeiro, né? Mas os perseguidores são mais ligeiros do que vocês. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vos fugireis, até que sejais deixado como um mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Ou seja, ficará plantado. Ficará plantado, né? Ficará plantado como uma bandeira no cume do monte. Não tem como fugir, porque os perseguidores serão mais ligeiros do que vós. Mas essa palavra, Isaías 30, vocês não dão crédito, não entendem. Isso aqui é para quem rejeitou o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. Mas vocês querem continuar ouvindo vozes de demônios, de entregadores de pizzas, de motoboy? Pois continue. E depois não venham dizer que não foram avisados. Eu fico tão feliz, meus irmãos, quando eu vejo uma pessoa inteligente, sabe? Que nem o Akio. O Akio é demais esse homem. Ele é muito inteligente. E o que é verdade é para ser dito, né? O cara é inteligente, vê as escrituras com o olhar do Espírito que o Pai dá, não com achismo, com loucura, com desprezando o Espírito da Escritura, a essência da verdade. Agora é triste quando você vê pessoas ensinando abobrinha mesmo, besteira, o besteirol, coisas que nunca vai acontecer. Cadê essas pessoas nos montes, nas montanhas? Cadê? É errado você comprar um terreno na roça, na montanha. Não.
Se é uma coisa que você quer fazer porque você acha interessante, legal, quer viver uma vida mais saudável, mais tranquila, beleza. Mas vir dizer que é uma coisa que tem que fazer porque o Messias mandou. Sim, o Messias mandou, mas foi para o povo de Israel, os judeus, os hebreus naquela época. E eles já aconteceu e eles já fugiram. Não é para os nossos dias atuais. Já acabou, já passou. Mas é isso aí, meus irmãos. Fiquem firmes na verdade. Um abraço a todos. E nós estamos aqui na nossa luta. Potestade contra potestade, né? Fazer o quê? Fiquem na paz.